Gravando. Bem, nós vamos agora aqui entrevistar o professor Everton, que é na área de elétrica. Aí nós temos assim, algumas perguntas a fazer ao professor. Em relação a vários profissionais em diversas áreas que trabalham, eles algumas vezes não se identificam naquela área específica. Ou seja, eles fazem a faculdade visando mais ou menos o dinheiro, mas não é aquilo que eles querem. Então, atualmente, na área que o senhor escolheu, o senhor acha que fez a escolha certa e o que levou o senhor a escolher essa área? Veja bem, eu fiz tudo para me formar em engenharia elétrica, porque na época a Alagoas não fornecia, através das suas instituições de educação, vagas para esse curso. E eu fui procurar no estado de São Paulo essa formação. Aí eu fiz um cursinho latim e posteriormente eu por lá mesmo fiquei, porque eu passei e fiquei por lá mesmo cursando em Lins, que fica em torno de 500 quilômetros de São Paulo, no estado de São Paulo, a Escola de Engenharia de Lins. Lá eu passei em torno de uns 9 anos, né? Eu me casei lá também e já voltei para cá formado. No entanto, o mercado de trabalho, o campo de trabalho da nossa área é muito grande, mas o mercado de trabalho, a época que eu me formei no Estado, ele não tinha assim, concurso no caso do CEAL, e as instituições que podiam empregar não tinha muita facilidade, um pouco diferente de hoje. E em função disso, eu não pude trabalhar na minha área. E fiquei praticamente, como eu tenho aqui algumas propriedades e tal, fiquei trabalhando nas coisas da família. Posteriormente, é que a gente teve a oportunidade de ter concurso público para o Instituto. Porque antigamente, até no Instituto, que era a Escola Técnica Federal de Alagoas, não eram vagas, não era por concurso. Chegava lá, era amigo do diretor e tinha um jeitinho e tal, e entrava. Depois, ainda na época do sexta-feira, se eu não me engano, eu teve o primeiro concurso público para docente aqui na Palmeira dos Índios, quando abri essa escola. Eu fiz o concurso, fiquei em terceiro lugar e posteriormente fui chamado. Não existia assim, porque eu vou chegar na resposta assim, de forma mais objetiva. Não existia assim, do meu ponto de vista, assim, o entendimento do que seria essa atividade, a minha atividade em educação. No entanto, posteriormente, eu vim me identificar muito com essa atividade. Então, para mim, de certa forma, foi assim, uma grande descoberta. Né? Eu comecei a perceber o quanto eu me identificava com a área da educação. Depois fiz especialização em docência superior e então batalhei futuramente no mestrado. Bem, nesses últimos anos, como a gente vê muito na televisão brasileira, o grande destaque que a mídia está dando sobre os profissionais na área técnica. Então, o que o senhor acha do investimento pesado que o governo está investindo na educação desses profissionais? Veja bem, nada vem por acaso. Quando você tem crescimento econômico, você tem que também ter uma sustentação desse crescimento. Né? Então, o governo está investindo em função de permitir que essa mão de obra seja utilizada aqui entre os brasileiros. Porque senão essa mão de obra vai ter que vir de fora. Não é verdade? Porque você vai ter que ter técnicos nessas áreas para atender essa demanda. Ou seja, essa carência, essa necessidade que as empresas estão tendo. Então você tem que formar técnico. E hoje em dia, você consegue formar um técnico com um custo que não é tão alto, formar um engenheiro, você leva vários anos. Para formar um técnico, você pega no segundo grau e já forma em 4 anos, você está formando vários técnicos, né? Não é isso? Então, a ideia justamente é essa, é você, através das escolas técnicas, dar esse suporte para essa carência ou para essa demanda que o mercado está tendo. Então, isso é uma necessidade e a gente tem que, não é à toa que hoje você vê no nosso estado, que antigamente nós tínhamos Maceió, Palmeira, Marechal e Satuba, hoje a gente está com mais, se não me engano, 9 instituições ligadas ao Instituto Tecnológico de Alagoas sendo implantadas.
Isso no estado de Alagoas. Se você for pegar no Brasil, é uma coisa estúpida, é uma coisa muito grande. Né? E por que isso está ocorrendo? Você tem um crescimento econômico, você tem a garantia de emprego. Então, para quem está hoje cursando, é lógico que você pode ter uma opção, não vou querer fazer vestibular, mas uma opção imediata é você entrar no mercado de trabalho, direto. Agora, para isso você tem que ter estágio, tem que ter toda uma promoção, né? Uma promoção profissional para que você realmente possa entrar com menos despesa para aquela empresa que está te contratando. Entra com mais experiência. Então, professor, então quando o senhor terminou o seu curso na área de engenharia, o senhor poderia seguir várias outras áreas, né? Poderia continuar. Bom, inclusive, quando eu saí de lá de São Paulo, eu estava para ir para a Eletropaulo. Né? Estava praticamente para ser contratado para a Eletropaulo. A Eletropaulo, você sabe, é uma concessionária de energia elétrica. Em São Paulo nós temos três, temos a SESC, a Eletropaulo e a outra empresa, que eu esqueci agora o nome, mas são praticamente as três concessionárias de energia elétrica do estado de São Paulo. A Eletropaulo eu estava aqui atendendo desde São Paulo até Santos e tal. Aquela região toda ali, né, que é uma região muito populosa, né, demograficamente falando e na área também econômica. Mas o que é que ocorre? Ocorre que quando eu voltei para cá, eu passei 2 meses lá e não saía esse emprego, eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, depois de 2 meses, fui chamado. Mas eu já estava integrado em outras coisas, eu preferi ficar aqui. Então, vocês não me teriam aqui. Então, o que levou ao senhor seguir essa área de professor foi basicamente isso. Foi, porque veja bem, como eu não tive oportunidade na minha área, porque não era concurso, você tem que ter uma indicação. Aí você tem que ter indicação. Né? Basta você ver em que situação a CEL chegou. A CEL teve intervenção federal, né? E agora ela está no sistema Eletrobras. Né? Por quê? Porque ela é uma empresa que tinha toda uma má gestão, né? Que não tinha pessoas qualificadas para poder tocar a empresa, então a empresa foi até que faliu. Né? E isso foi porque demandas internas e tal, que terminaram. Então eu vim para cá e aqui, até hoje, e eu tenho dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva você não pode ter outra função que não seja de professor. Bem, então para terminar essa entrevista, tem a última pergunta. Seria assim, o senhor se sente bem na área que o senhor escolheu? E se pudesse escolher outra, qual seria? E que palavras de incentivo e coragem o senhor tem para os alunos a seguir essa área? Primeiro, você sabe que quando a gente é brasileiro, o brasileiro gosta de música. Mas o brasileiro gosta de rock mesmo, adoro rock. Mas eu gosto também, eu gosto de ouvir um forró, eu gosto de ouvir um pagode. Quer dizer, a gente mistura muito, a gente não é só isso. Né? Eu praticamente, eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Eu gosto muito de ler, quer dizer, direito, legislação, psicologia. Eu sou uma pessoa que sou, assim, bem amplo naquilo que eu gosto. Mas é óbvio que engenharia mesmo é uma área, assim, para mim, muito legal, porque você trabalha com planejamento, trabalha com visão estratégica, trabalha com toda essa questão, que eu adoro isso aí. Pensar na frente, ver os problemas, impacto ambiental, né? Porque a engenharia não é só aquela coisa feita, você tem que prever, quando você faz uma obra, você tem que prever o que é que vai ocorrer em torno daquela obra, porque vai ter demandas com relação ao meio ambiente, com relação às pessoas, com relação aos animais, com relação a toda uma série de situações. Então não é apenas um projeto tem impactos sociais, ambientais, então você tem que analisar tudo isso. E eu vejo também o seguinte, a questão de ser professor hoje, para mim é uma relação muito boa, porque eu gosto muito de estar me formando. Eu acho que a arte de ensinar, você tem que fazer ela não como uma coisa rígida, mas como algo muito flexível, que você vai, na interação com o aluno, você também vai se deixar influenciar por ele. Você não vai apenas passar uma informação, você vai ter que ver como essa comunicação vai chegar. E para essa comunicação chegar ao aluno, você tem que chegar ao aluno. Você tem que estar no lugar do aluno para sentir como aquela informação está chegando. E aí você pode fazer um trabalho onde você vai avaliar o seu trabalho.
E é você, cada vez que você faz, você não está fazendo a mesma coisa, você está fazendo algo diferente, e algo mais adaptado e mais construtivo. Né? Uma coisa que vai te dando satisfação. Então eu faço isso com satisfação, porque eu não faço só uma vez. Né? É uma rotina que para mim muda a cada hora, muda a cada minuto. Né? E o que é que eu digo para vocês, assim, do ponto de vista de incentivo? Eu vejo o seguinte, eu vejo que a vida nossa, ela pertence a gente. Né? Ninguém pode colocar a sua vida na mão de outro. Quem tem a oportunidade para poder ter essa vida valorizada, ele tem que dar valor a ela. Você tem que tomar a sua vida e tomar muito cuidado. Se você tem um ambiente que te dá a oportunidade de crescimento, que te dá a oportunidade de se autovalorizar, né, você tem que investir nisso. Porque a cada dia que você faz investimento em você, e veja que esse investimento é muito lento. Se você analisar o que a gente faz no dia, chegar no final do dia, você vê o que você fez muito pouquinho. Porque muita coisa faz parte da sua rotina. E o crescimento seu foi, às vezes, 1 ou 2 horas. Né? Mas esse crescimento maior vai se dar quando você tomar uma conta maior da tua vida e você valorizar os seus relacionamentos. Você levar a tua vida a sério. Então, você, quando estiver conversando com alguém, dê atenção àquela conversa. Quando você estiver passando alguma coisa para alguém, dê atenção àquele momento que você está vivendo. Isso você vai viver com intensidade, você vai se perceber cada vez mais paciente na tua vida, construindo a cultura da paz no seu interior. Isso de respeito, de vida e tudo mais, você vai vendo que as coisas vão começando a acontecer. Né? Então, eu acho que isso para vocês é o mais importante, é vocês começarem a perceber que esses momentos, que essas oportunidades que vocês têm que fazer com muito valor, para que vocês amanhã possam ser, além de pessoas competentes naquilo que vocês fazem, seres humanos de qualidade. Porque não está precisando muito de cabeças geniais. Né? Está precisando mais de humanidade. De pessoas que sabem trabalhar com a gente, sabem conversar, sabem dar um apoio. Né? É isso que a gente precisa de mim. Muito obrigado.